Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Paz e bem a todos. Está começando mais um programa de todo o coração. E esse programa, como todos os outros, é também especial. Até porque nós estamos no 7º domingo do tempo pascal, que dá o seu lugar, que cede o seu espaço para a belíssima e grandiosa solenidade da ascensão de Jesus aos céus. Só que a gente tem que entender algumas coisas. A primeira é que a ascensão de Jesus favorece também a nossa subida para o céu. Faz parte da nossa salvação, é parte integrante da ressurreição. Tanto assim que a gente reza aquilo que está no Salmo 110, que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Todos os domingos, na profissão de fé, no símbolo apostólico, nós rezamos esta expressão que, se você não sabia, fica sabendo agora. É do Salmo 110. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E para que Jesus sobe aos céus? Não se trata de uma cena teatral, plasticamente bonita, como se costuma fazer em algumas encenações de teatro ou do cinema, com aquele gelo seco, aquela fumaça bonita e Jesus subindo ao céu. Não, ali está o fato de que Jesus tem o seu corpo glorioso. Ali termina o Verbo que se encarnou, que se fez homem, e o corpo de Jesus se torna divinamente glorioso. Então reparem que há aqui uma certa distinção. O Verbo que se fez carne no Natal, que veio habitar entre nós, agora não possui mais um corpo humano, que se pode tocar, que se pode sentir, aquele corpo que está também circunscrito ou limitado a regiões ou lugares, como por exemplo Israel, a Palestina. Agora o seu corpo glorioso é um corpo cósmico, que pertence a todo o universo porque ele é Deus, verdadeiramente homem no Natal e verdadeiramente Deus quando, vencendo a morte na cruz, ao 3º dia ele ressuscita. E o ressuscitado não poderia ficar aqui entre nós. Fica entre nós a 3ª pessoa de Deus, que é o Espírito Santo. É desta maneira que Jesus permanece entre nós, pelo Espírito Santo, que não é apenas de Deus, mas o Espírito Santo que é Deus. Dessa forma, queridos irmãos, Jesus sobe aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. É como se ele, com o seu corpo glorioso, também nos abrisse um caminho para o céu. Afinal de contas, o céu não é o lugar, não é o espaço sideral. Senão toda pessoa que viajasse com um avião ou com um foguete estaria mais perto de Deus. E a gente sabe que não é bem assim. Até porque existem aviões de guerra, aviões que lançam mísseis, que destroem, que assassinam, que matam milhares e milhares de vidas humanas. Subir aos céus, Jesus sobe com o seu corpo glorioso, exatamente para nos dizer aquilo que São Paulo já afirmava em uma de suas cartas. Se morremos com Cristo, com Ele nós também haveremos de ressuscitar. A ascensão, portanto, celebra a glorificação de Jesus. É o seu corpo glorioso. Ele volta à direita de Deus, como já citei a nossa profissão de fé, o símbolo apostólico, vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. Ele nos redime do pecado, ele nos faz crer que agora o pecado, por mais que a nossa natureza humana seja limitada, seja finita, seja suscetível ao pecado, mas
Agora o pecado é vencido, é redimido, e mais ainda a morte. A morte que é o afastamento definitivo de Deus. A nossa humanidade também é elevada, porque agora a gente sabe para onde vai. Não apenas a gente toma um avião e sobe ao céu, mas o céu, repito, não como espaço sideral, mas o céu como lugar de Deus. Há um prefácio eucarístico da missa deste domingo, muito belo, muito rico, teologicamente perfeito, que diz: Ele subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes de sua divindade. Mas eu convido você também a ler com atenção, com cuidado, o Evangelho de Marcos, deste domingo, que está no capítulo 16, no versículos 15 a 20. E diz que Jesus se manifestou aos 11 discípulos. Mais tarde, o colégio apostólico de 12 seria reconstituído. Jesus se manifesta aos 11 não como se manifestou a São Francisco, a São Pio de Pietrelcina ou a Santo Antônio. A manifestação de Jesus aos 11 discípulos é diferente. E nessa manifestação ele lhes dá uma missão: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho, a boa notícia da salvação. Nós estamos salvos, nós seremos salvos pela morte e ressurreição de Jesus. Esta é a grande, é a boa, é a alviçareira notícia. E em seguida ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Vejam só, a fé e o batismo, a fé e a comunhão na igreja e o batismo que nos insere na igreja. São duas missões que Jesus dá aos apóstolos em uma só: a de Cristo, anunciar o Evangelho, e a da igreja. Para que existe a igreja? Para anunciar o Evangelho e para nos dar o batismo que é a porta de entrada. É desse jeito, queridos irmãos e irmãs, que Jesus sobe, não para afastar-se de nós, até porque no outro domingo nós haveremos de celebrar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Maria e sobre a igreja. Esta é a nossa fé, que Deus permanece, que Deus está no meio de nós, porque o Espírito Santo é Ele quem age na vida da igreja. Em Cristo, portanto, todas as criaturas foram renovadas. Agora sim, quando a gente se livra desse pobre corpo mortal, sujeito a tantos sentimentos negativos e também outros bons, alegres, felizes, mas também tão carente, tão suscetível a doenças, a viroses, a isso e aquilo, mas, sobretudo, esse pobre corpo mortal, finito, limitado a tantas coisas humanas ou terrenas, entre as quais está o pecado. Aí sim, redimidos por Cristo, leves, desfeito na terra o nosso corpo mortal, agora sim, nós podemos subir aos céus. Mas aí eu também não vou entrar em outra questão, que é o encontro com Deus, o julgamento, o céu, o purgatório, porque às vezes, de maneira muito ingênua ou até mesmo tola, nós ficamos propagando que todo mundo que morre sobe ao céu, e essa não é a fé da igreja. Mas enquanto isso, enquanto não chega essa reflexão, nós vamos chegar ao nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa De Todo o Coração. Hoje tem uma matéria especial, é sobre o lar sacerdotal. Ele foi inaugurado há 1 ano atrás para acolher, para abrigar os nossos padres anciãos. Você vai ver um pouco das imagens de como a Diocese de Caruaru investiu nesse espaço e o tornou um ambiente agradável e acolhedor para os padres anciãos. Confira a matéria. Há locais que são mais do que simples construções. São refúgios de amor, cuidado e amparo, onde a dedicação é uma constante
e o acolhimento é uma missão. Um desses lugares é o Lar Sacerdotal São José, da Diocese de Caruaru. Localizado dentro do Seminário Diocesano Nossa Senhora das Dores, o Lar Sacerdotal é um oásis e refúgio para os padres anciãos que tanto se dedicaram no serviço religioso. Inaugurado em fevereiro de 2023, teve um investimento de R$1.200.000, um compromisso da Diocese de Caruaru com os seus padres anciãos. Com instalações adequadas e cuidadores disponíveis 24 horas por dia, o Lar Sacerdotal é mais do que uma simples moradia. É um lar onde o respeito e a dignidade são prioridades. Aqui, os padres encontram uma estrutura completa, com sala de convivência, quartos individuais, cozinha, sala de fisioterapia e uma área externa para momentos de lazer e contemplação. O Lar Sacerdotal é um testemunho vivo do compromisso da Diocese de Caruaru com seus membros mais velhos. Um lugar onde o amor ao próximo se manifesta em cada detalhe. Um lar que acolhe, um refúgio que conforta, onde o amor é a luz que guia cada passo, cada dia e cada vida. Na voz da igreja, a igreja que fala, Padre Diaclésio está chegando nos falando, ou vai nos falar também a miúde, a respeito da Assembleia Diocesana de Pastoral. Momento muito especial da nossa vida diocesana. Escutar, planejar, caminhar. Uma igreja de comunhão e participação. Com este tema, nós inauguramos a Assembleia Diocesana de Pastoral. Nós, enquanto Igreja Diocesana de Caruaru, fincados no agreste pernambucano, estamos preocupados e atentos a toda a ação evangelizadora na nossa diocese. Por isso, nós iniciamos, meus irmãos, a nossa Assembleia Diocesana de Pastoral. Processo de escuta, de planejamento, de todos os grupos, movimentos e pastorais da nossa igreja particular. Iniciamos com a Assembleia dos Diáconos. Já tivemos a oportunidade de fazermos a escuta com os nossos irmãos da Renovação Carismática Católica, com os ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, com as novas comunidades da nossa diocese. Teremos ainda um grande percurso ao longo de todo este ano, para no dia 11 de novembro termos a nossa culminância, a nossa celebração de conclusão deste tempo de escuta e planejamento. A Assembleia Diocesana de Pastoral procura olhar para a ação pastoral no futuro, nesse próximo triênio, 2025, 2026, 2027. Planejarmos, olharmos para aquilo que hoje é uma necessidade e na ação evangelizadora trazer ao povo de Deus, de nossa querida diocese, caminhos seguros para a experiência de fé. Portanto, é uma alegria para nós podermos iniciar este caminho de escuta, de planejamento, mas também de ação. Peço que todos nós possamos elevar a Deus uma prece, uma oração, para que este tempo seja fecundo para toda a nossa diocese. Padre Adriano Davi vai nos mostrar como é que se insere a celebração da solenidade da Ascensão de Jesus aos céus na liturgia. Não significa que você vai fazer um teatro. Significa que dentro da própria liturgia já existe um mistério do Cristo que sobe aos céus. Confira agora com ele. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, você que sempre nos acompanha no nosso programa de todo o coração. Mais uma vez a gente se reúne para conversar um pouco sobre a Sagrada Liturgia, para falarmos um pouco sobre esse elemento tão peculiar, tão importante na nossa vida de fé, na nossa vida cristã, na nossa permanência com o Senhor. Nós estamos no tempo da Páscoa. Este final de semana nós iremos já celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor. Percebam o que a gente conversou durante todo este tempo. Nós estamos em um período
da ressurreição até Pentecostes, de 50 dias, período que é marcado pela alegria, pelo júbilo. O centro de todo este período, liturgicamente, é o Aleluia. O Aleluia cantado pelo povo, que expressa justamente que este período de Páscoa, o tempo pascal, esses 50 dias, a gente celebra em júbilo, em alegria, porque podemos celebrar o mistério pascal do Senhor de forma tão intensa e tão bonita. As normas do calendário litúrgico, no número 22, você vai dizer o seguinte: os 50 dias entre o domingo da ressurreição e o domingo de Pentecostes sejam celebrados como se fossem um só dia de festa, ou melhor, um grande domingo. A primeira ideia, e aí eu gostaria de partilhar com você, antes da gente falar da solenidade da Ascensão do Senhor, é entender que todo o tempo pascal existe uma unidade. Todo o tempo pascal, embora cronologicamente sejam 50 dias de festa, a própria norma do calendário litúrgico da Igreja vai dizer sejam celebrados como um único dia de festa, um grande domingo. Para trazer ao nosso coração a unidade, para trazer ao nosso coração esse mistério único, que é o mistério pascal de Cristo. A liturgia, neste tempo, vive de forma intensa o mistério pascal de Cristo enquanto unidade, formado pela paixão, pela morte e glorificação do Senhor. É assim que a igreja primitiva celebrava os 50 dias de Páscoa, de forma global e unitária. Percebam, nós fizemos a experiência do tríduo pascal, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, entramos no tempo de Páscoa e agora vamos concluindo estas 7 semanas justamente com a solenidade da Ascensão do Senhor e o domingo de Pentecostes. Nós celebramos paixão, morte e glorificação do Senhor. Ou seja, Ascensão e Pentecostes entram nessa dinâmica da glorificação do Senhor. A forma de que Jesus é glorificado, que já foi na ressurreição. Então, ressurreição, ascensão e Pentecostes é um único mistério. É o mistério da Páscoa do Senhor. Então, com o tempo, vai se perder essa unidade do mistério pascal. Então, a igreja, o povo, vai dando ênfase a aspectos individuais do mistério. Por isso que a gente pensa muitas vezes cronologicamente. Jesus ressuscitou, depois de 40 dias, Jesus subiu ao céu, depois de uma semana, Jesus deu o Espírito Santo. Mas nós escutamos, no domingo de Páscoa, Jesus que sopra sobre os apóstolos e dá o Espírito Santo. Para dizer, o mistério da morte, glorificação do Senhor é um só, é global, é unitário. Nós dividimos cronologicamente para se tornar acessível e ser pedagogicamente mais viável para a gente celebrar cada mistério. Neste final de semana, iremos celebrar a Ascensão, que está dentro dessa parte da glorificação do Senhor. Jesus glorificado sobe ao Pai e senta-se à direita de Deus. É muito interessante perceber a ascensão e o derramamento do Espírito em Pentecostes como uma consumação da obra salvífica de Cristo, como um ponto alto. Jesus que sobe para sentar-se à direita de Deus, para ter a mesma dignidade de Deus, e sobe como gente, sobe na humanidade, sobe com a nossa humanidade glorificada. É isso que nós iremos rezar, amados irmãos e irmãs, neste final de semana, nesta solenidade da Ascensão do Senhor. A coleta do dia, da missa do dia,
vai justamente dizer que a gente exulta pela santa alegria da gente celebrar a ascensão do Cristo, onde a nossa exultação e a nossa fervorosa ação de graças está justamente que a nossa humanidade foi elevada junto de Deus. É isso que nós queremos rezar e contemplar. A oração sobre as oferendas vai dizer que a gente apresenta humildemente o sacrifício, o pão e o vinho, e pede a Deus que Ele conceda a gente, nessa troca de dons, a gente dá para Ele o pão e o vinho, e que a gente seja elevado às realidades do céu. Então percebam, a solenidade da ascensão do Senhor é sempre a gente ter os pés bem fixos na terra, mas com um olhar no céu, com um olhar onde está a nossa humanidade glorificada. Existem 2 prefácios da ascensão do Senhor. O prefácio número 1, que é intitulado O Mistério da Ascensão, reza novamente isso. Pois o Senhor Jesus, Rei da Glória, vencedor do pecado e da morte, porque ressuscitou, porque passou pela morte, pela cruz, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus, constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Aí diz, Ele, Jesus, nossa cabeça em princípio, nos precedeu, foi primeiro, para não afastar-se de nossa humildade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, já que ele é cabeça e princípio, a confiança de que um dia nós o seguiremos. Para onde? Para o céu, para a glória do céu, para sermos também glorificados nele, na glória do Senhor. É isso, amados irmãos e irmãs, que nós queremos celebrar. A oração pós-comunhão conclui toda essa eucologia, todo esse esquema de oração, dizendo, fazei que os nossos corações se voltem com fervor para o alto, para Deus, onde está, junto de Deus, a nossa natureza humana. A ascensão do Senhor são 2 convites. O primeiro convite é a gente testemunhar Jesus morto e ressuscitado, porque Jesus volta, mas deixa para a igreja a missão de ser testemunha de sua Páscoa, de anunciar em todos os cantos e lugares a sua ressurreição, mas também é uma lembrança, no sentido de uma memória ao coração de que a nossa humanidade já está em Deus. E estando em Deus, nós não temos outro caminho senão peregrinarmos para o céu. Uma boa festa, uma boa solenidade da ascensão do Senhor. Que possamos ver essa parte tão bonita da ascensão como parte da glorificação de Cristo. E se é glorificação de Cristo, cabeça e princípio da igreja, é também a glorificação da natureza humana ressuscitada em Jesus. Um bom sábado, Deus te abençoe, um bom domingo, uma boa celebração. Padre Aloísio Ricardo, diretor espiritual, vem aí nos trazendo também a sua reflexão. Ela nos indica o caminho do céu, ou seja, o caminho da ascensão de Jesus para a direita de Deus Pai. Meu irmão, minha irmã, como é bom estarmos juntos no programa de Todo o Coração, com Dom José Rui, com o Padre Adriano. Como é bom estar com você nesse quadro da direção espiritual. Direção porque a vida espiritual precisa nos dirigir para Deus, nos conduzir a uma maior experiência com Ele e, sobretudo, a uma melhor experiência também de vida. Nós estamos rezando com os Salmos e eu quero trabalhar hoje com você o Salmo 84, em algumas Bíblias 83, que vai nos falar das saudades da casa de Deus. Sobre a saudade da casa de Deus. Quantos irmãos estão afastados ou abandonaram a casa de Deus
depois desse tempo turbulento de pandemia? Quantos irmãos estão afastados da casa de Deus por tantas situações, às vezes situações pessoais, situações também, muitas vezes, comunitárias, mas o fato é que o coração sente saudade da casa de Deus. Porque aprendemos que a casa de Deus é o lugar do nosso refrigério de alma. E a casa de Deus, é importante dizer, é sua alma, mas a casa de Deus também é a igreja. Quantos estão fora de si mesmo porque não entram mais na casa de Deus, na sua interioridade, na sua vida espiritual, na sua alma, no seu coração? E quantos estão desorientados, andando, transitando as ruas e calçadas, mas não entrando também na casa de Deus, a igreja? O salmista diz assim: como são admiráveis as tuas moradas, ó Senhor do universo! A minha alma suspira e tem saudade dos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne cantam de alegria ao Deus vivo. Até os pássaros encontram abrigo e as andorinhas um ninho para os seus filhos, junto dos teus altares, Senhor do universo, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam na tua casa e te louvam sem cessar. Felizes os que em ti encontram a sua força e os que desejam peregrinar até ao monte Sião. Ao atravessar o vale do pranto, farão deles um oásis, que as primeiras chuvas cobrirão de dádivas. Eles avançam com entusiasmo crescente até se apresentarem em Sião diante de Deus. Iremos dar continuidade depois a esses salmos, mas descobrir Deus é uma grande alegria. Descobrir Deus pela fé, adorá-lo, louvá-lo, abraçá-lo, é uma linda experiência de alegria descobrir Deus. Quando vemos alguém voltar para Deus, e uma bela canção do Padre Zezinho, cantada também pelo Padre Léo, que dizia: eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não te procurava, senti saudade tua e acabei voltando. Vale a pena escutá-la como oração. Mas a experiência da alegria de quem encontra Deus deve nos fazer recordar tantos momentos de júbilos, tantos momentos em que o coração se alegrou naquela oração, na visita de alguém que foi ao seu encontro e aquele sorriso lhe comunicou Deus. Mas também não podemos esquecer testemunhos belíssimos de pessoas alegres e felizes, apesar das provações, dos sofrimentos, porque encontraram Deus. No sofrimento encontrou Deus, na provação fortaleceu, como dizia o salmista agora, fortaleceu também a experiência de confiança em Deus e por isso louvam sem cessar, mesmo atravessando o vale do pranto. E quantos vales de pranto nós atravessamos. Na Salve Rainha que rezamos, dizemos nesse vale de lágrimas. Pois bem, por falar na Salve Rainha, podemos pensar também quanta alegria na alma de Maria, quanta alegria transbordava da sua alma, ao ponto de, no Magnificat, ela poder dizer: minha alma se alegra, exulta em Deus. Quantos irmãos e irmãs nós encontramos
abatidos, desanimados, entristecidos, às vezes depressivos. Que bela oração se pode fazer com esse Salmo 84. Até os pássaros encontram abrigo na casa de Deus. Encontrar o seu lugar na casa de Deus. Quanto tempo faz que você não entra na casa de Deus? A casa de Deus, igreja, a casa de Deus, coração. A alegria de quem entra na casa de Deus e ali vê o seu lugar. Ali sabe que Deus lhe espera. Mas a alegria também de saber que quando se entra na casa de Deus, as consolações, a fortaleza, os dons e graças do Espírito Santo visitam a nossa alma, nos permitindo e concedendo não somente um entusiasmo crescente que vai aumentando dentro de nós e não é passageiro, porque a exultação de uma alma não é passageira quando ela está firmada em Deus. Ela pode perder a consolação, mas ela exulta em Deus porque está em suas mãos. Meu irmão, minha irmã, a alegria também da fé. A nossa fé nos torna alegres em meio às tribulações. Somos combatentes, mas na alegria. Combatentes que não perdem a alegria apesar das tribulações ou dificuldades. O fato é que na habitação de Deus, aonde Deus habita, o coração se enche de plena alegria. Quem sabe você possa meditar essa canção que mencionei do Padre Zezinho, Alô meu Deus. Que o Senhor te abençoe sempre. Concluindo o nosso programa, nesta semana que foi uma semana assim bem difícil, especialmente para o bispo. Mas é pela cruz, aquela haste da cruz. A gente sabe que na cruz está uma haste vertical em que Jesus desce do céu e vem habitar entre nós, e a haste horizontal, em que ele na cruz, ele abraça a todos para nos salvar. Desse modo, a haste da cruz se torna também uma estrada que nos leva para o céu. Quem não abraça a cruz, quem não sofre a dor da cruz, o peso da cruz, também não consegue subir por esta haste horizontal que nos leva ao reino de Deus. Então, quero concluir neste momento também de cruz e ao mesmo tempo, de proximidade com Cristo crucificado, suplicando a Ele as melhores bênçãos para você que também tem a sua cruz, que também carrega as suas dores, que Ele abençoe a você e a toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De todo o coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar.